Aí, por exemplo, o gato de Schrödinger. Einstein odiava essa ideia. Na verdade, o gato de Schrödinger ele tem uma história engraçada que ele foi proposto como uma tentativa de mostrar para o pessoal, tendo essa discussão de mecânica quântica, o quão ridícula aquela discussão era. É? E virou o símbolo... Não, o gato de Schrödinger ele não foi feito pra tipo, vamos explicar a mecânica quântica pra... Não, de jeito nenhum. O gato de Schrödinger ele era meio que tipo assim, galera, olha esse exemplo, quão ridículo ele é, cala a boca todo mundo, vai fazer as contas, sabe? Tipo, é uma coisa assim... Porque naquela época, no contexto do gato de Schrödinger, existiam... Quer que eu explique o que é o gato de Schrödinger? Claro, por favor. Inclusive, belíssima tatuagem. Tá? Muito obrigado. Belíssima tatuagem, gostei. Imagina que tu tem uma caixa, e aí tu coloca um gato nessa caixa, tu coloca um detector de radiação e um frasco de veneno. E aí tu pode colocar um martelo, uma arma, qualquer coisa. Tá. A ideia é que, se o átomo radioativo decair, o detector de radiação vai apitar e quebrar o frasco de veneno. Sim. E aí o gato morre. Se isso não acontecer, o gato continua vivo, não teve radiação emitida. Só que o fato de o átomo decair ou não é um processo quântico. Por que é quântico? Porque Não dá pra saber. o universo funciona assim. Tá. Ele é regido pelas regras da mecânica quântica, pela matemática da mecânica quântica. Então, de acordo com algumas interpretações, quando a caixa está fechada, qual que é o estado do gato? Ele tá vivo ou ele tá morto? Não dá pra saber. Então, dependendo da interpretação que tu usa, não dá pra saber. A interpretação usual que a gente usa, vamos supor que tem uma probabilidade de 50% de o átomo decair. Então, o gato tá numa superposição de vivo-morto. Ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, só que tu só vai descobrir isso quando tu colapsar a função de onda, ou seja, tu abrir a caixa. Cara, isso é muito maluco, velho. Isso é muito maluco. É tipo, você vai transar com a sua mulher. Da onde que veio isso? Ela tirar a cueca, o seu pinto é um pinto de short. Ela não sabe se você broxou ou não. É só depois que abaixar a cueca. Eu falei, aí, você tá pronto? Eu falo assim, ó. É física quântica. Você não sabe. Não reclame comigo, Einstein estava no meu favor, né? Einstein concordava comigo. Então, mas essa ideia de estar ao mesmo tempo que é difícil de entender. Porque, assim, claramente uma pessoa vai falar assim, abre a caixa e você vai ver, caramba. Então, mas é porque isso tá usando a tua intuição. E a mecânica quântica não é intuitiva. Ela não é feita para ser intuitiva. Ela é feita para concordar com os resultados dos experimentos. É o contrário. Tem os resultados Tipo, a gente tinha resultados bizarros. que ninguém entendia. E a gente desenvolveu a mecânica quântica meio que na força bruta e foi fazendo, tipo, ajustes enquanto ia descobrindo a teoria completa, assim, sabe? Então, a ideia do gato de Schrödinger, por exemplo, se tu é Einstein, e na verdade era Einstein mais 2 físicos. Então, conta isso pro Einstein, por exemplo. O que ele vai dizer com a informação que ele tinha, o que ele pensava? Einstein dizia que essa característica da superposição é só um artefato matemático que surge porque a gente não entende o universo bem ainda. Para ele, é como se tivesse uma cortina que o universo estivesse colocando na frente da realidade, Sei. que uma vez que a gente tirasse essa cortina, a gente ia enxergar as coisas como elas realmente são. Ele acreditava na existência das variáveis ocultas. O que são? Meio que tipo assim, a gente ia descobrir alguma teoria física que explicasse a realidade de uma maneira que a gente não fosse precisar de Que superposição é pra quântica ou outro mecânica lado quântica. totalmente, sim? A gente ia ter uma coisa mais determinística, tipo, uma Entendi. coisa mais, tipo, palpável, sabe? Porque pra ele era um absurdo tu ter uma caixa com um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Entendi. E pra muitas pessoas isso é um absurdo ainda. É muito estranho de Isso. Só que daí entra outro físico na história, Niels Bohr, talvez tu conheça, Sim. é um físico famoso. Ele chega e fala, cara, literalmente o gato está vivo e morto ao mesmo tempo nessa caixa. Ele está no estado de superposição quântica e isso corresponde à realidade. O universo funciona assim. Então tu tem duas visões diametralmente opostas. Então, mas no universo observável, porque isso é um exercício mental. Mas como que eu vejo isso na vida real? Tu não vê. Meço, Esse é o problema das coisas quânticas. Não tem como replicar, fazer isso. Tu não, em geral, tu não vê essas estranhezas quânticas no mundo macroscópico. Só quando tu realiza experimentos. E acontece isso nos experimentos? Sim, por exemplo, o experimento da fenda dupla usando elétron. Tá. Isso pode acontecer. Fenda dupla é aquele lance que você dispara e tem um lugar que divide. Como que é o... Tem duas fendas. Duas fendas. O elétron deveria ser uma partícula. Ele deveria passar, por exemplo, por ou uma um ou pro outro. outro. E na verdade ele passa como se ele fosse uma onda.
Então ele faz um padrão de ondas na parede. O que deveria ser meio, tipo, bizarro, assim, deveria ser... Só que aí, tipo, tu tem duas visões diametralmente opostas. Tu tem a visão de Einstein e o trio EPR, de que, não, isso tá errado, a realidade não pode ser assim. Isso deve ser só, tipo, um erro na nossa teoria, ou ela tá incompleta, ou algo do tipo. E tu tem a visão do Bohr, que é, não, a realidade é exatamente assim. O gato está vivo e morto na caixa ao mesmo tempo. E aí chega o terceiro físico, Schrödinger, que é aí que ele propõe o gato de Schrödinger, justamente para mostrar aqui, galera, seguinte, não faz sentido essa discussão. O gato não está vivo e morto ao mesmo tempo. A gente só tem que aceitar essa teoria inteira porque ela concorda com os nossos resultados. Enquanto a gente não tiver uma teoria melhor que concorde com os nossos resultados experimentais, não faz sentido ficar descartando uma teoria boa como a mecânica quântica só porque vocês não gostam da matemática. Falando isso meio que se referindo ao trio EPR, que era Einstein e mais dois físicos. E o Bohr tinha aquela visão totalmente tipo, não, a mecânica quântica corresponde à realidade, então o nosso universo funciona dessa maneira. E pra Schrödinger isso também estava errado. Entendi. Tipo, calma, galera. Tipo, a gente usa essa teoria porque ela é útil para descrever os resultados que a gente vê em experimentos. Mas pode ser que aconteça daqui a uns anos que realmente exista alguma coisa que modifique esse pensamento que a gente tem sobre a física quântica. Pode. Pode, né? Na verdade, qualquer teoria física está sujeita a isso a qualquer momento. Porque esse é um negócio bonito, só que também um pouco confuso sobre ciência. As coisas não são verdades absolutas. Por exemplo, a gente pode descobrir daqui a 10, 20, 30 anos que a relatividade talvez não seja a melhor teoria que a gente pode usar para descrever gravidade nas escalas do universo ou coisa do tipo. Pode? Pode, a gente pode descobrir outra teoria melhor. Ah, tá. Mas não que estava errada. Exato. A gente descobre coisas provavelmente como meio que uma extensão que abranjam mais a um caso que a gente ainda não tinha como descrever. Por exemplo, hoje um problema em aberto na física é o problema da gravitação quântica. Basicamente, tipo, unir força da gravidade com mecânica quântica para descrever, por exemplo, os estados do universo próximos do Big Bang. Isso é um grande problema. Meio que a nossa física atual quebra nesses pontos. As contas não funcionam. A física meio que quebra, ela desmancha. Porque ao invés de ter 4 forças, você ainda não tinha tipo as 4 forças da natureza separadinhas. E descobrir isso é um dos grandes pontos centrais de pesquisa na física hoje. Como é que tipo, o universo se comportava, como é que a física se comportava nesses instantes iniciais. E quem sabe... ainda bem que estava vazia. E quem sabe isso até possa ajudar a gente a explicar, por exemplo, como é que funciona a gravidade perto de buracos negros ou algumas outras situações mais extremas do universo. Só que daí o ponto é, a gente provavelmente vai descobrir isso como um além, tipo, da relatividade, um adendo, assim. Sei. Da mesma maneira que provavelmente em 1500, depois de ter a mecânica newtoniana, os professores de física nas universidades de certo falavam, a gente nunca vai descobrir nada melhor do que isso daqui. Como que a gente vai explicar a queda de uma bola de uma rampa de alguma maneira melhor do que isso? Aqui concorda com nossos experimentos. Só que eles descobriram megaestruturas, por exemplo, galáxias, aglomerados galácticos, e aí a mecânica newtoniana não explicava mais. Então a gente precisou de uma teoria nova, surge a relatividade. Quando a gente começou a olhar para átomos e processos atômicos, as nossas teorias não explicavam mais o que estava acontecendo no mundo atômico, muito menos no subatômico. Então a gente precisou de uma nova teoria, daí surgiu a mecânica quântica. Então meio que a gente vai preenchendo as lacunas do nosso conhecimento conforme o tempo vai passando, sabe? Então nenhuma teoria a gente pode dizer que é a última teoria. E uma coisa que é confusa...